Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, com Ele andarei. Sempre as águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Com Ele andarei. Com Ele andarei. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Chegamos para mais um momento de compartilharmos a palavra de Deus. Então, antes de lermos a nossa Bíblia hoje, eu quero te convidar para a gente orar, para que Deus possa estar falando conosco através da sua palavra, tá bom? Então, Pai do céu, muito obrigado pelas tuas misericórdias, Senhor, pela tua graça sobre nós. Nós queremos te pedir que o Senhor fale conosco neste momento através da tua palavra. Em nome de Jesus, para que nós possamos aplicá-la todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, vamos fazer a leitura do nosso versículo, ó. Isaías 52, 7. Então já pega a sua Bíblia aí para a gente ler aqui na Bíblia. Isaías 52, 7. Diz assim, tá? Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías 52, 7. Aqui nesse versículo vem falar sobre quão bonitos, quão lindos são os pés daqueles que pregam a palavra de Deus, tá bom? Olha, você sabe o que é isso? Isso mesmo, é uma gaiola. Para que ela serve? Para prender. A gaiolinha aqui lembra uma prisão. Quem está do lado de dentro está preso. Agora, faça esse exercício comigo. Pense que você é um passarinho e que estivesse preso nessa gaiola. Como você se sentiria? Será que é agradável estar preso? Pense comigo, tá?
porque hoje nós falaremos sobre 2 missionários que falaram de Jesus em uma prisão. Aliás, você sabe o que significa uma prisão? O que é uma prisão? Para que serve? Pois é, uma prisão é o lugar onde pessoas que cometeram crimes, que quebraram as regras, né, são levadas para ficar um tempo presas, né, privadas de liberdade, tá bom? E aí ficam presas ali como forma de punição, tá ok? Mas o que faziam 2 missionários em uma prisão? Pensa comigo, tá? Vamos aprender hoje a história desses 2 missionários, Paulo e Silas. Enquanto eles estavam em uma viagem, passaram pela cidade de Filipos, tá bom? E pregavam a palavra de Deus. Onde eles iam, todos os lugares, eles pregavam a palavra de salvação, falavam sobre Jesus e sobre o plano de salvação na vida de todo ser humano, de todo homem, de todas as pessoas. E levavam várias pessoas a crer em Jesus, o Filho de Deus. E aí na cidade de Filipos não foi diferente. Eles pregavam a palavra de Deus. No meio dessa viagem, nesse tempo enquanto eles estavam nessa cidade, uma menina começou a segui-los e seguia eles constantemente, gritando a seguinte coisa. Ela dizia assim: olha, lá vão 2 servos do Deus Altíssimo que anunciam a palavra de salvação. Não era mentira o que ela estava dizendo, mas ela não estava sendo movida pelo Espírito Santo, e sim por um espírito de adivinhação. E aquilo incomodou a Paulo de tal forma que ele acabou repreendendo esse espírito imundo. E essa mocinha que era escrava e que dava com esse espírito de adivinhação muitos lucros, né, aos seus senhores, acabou sendo liberta. Olha só que coisa boa! Pois é, a palavra de Deus liberta. E aí, os seus senhores, os donos dela, ficaram tão bravos, tão irritados com aqueles 2, que os levaram em praça pública, incitaram a multidão contra eles e falaram muitas mentiras. Levaram eles em praça pública, arrancaram suas roupas e mandaram açoitá-los com varas. Eles apanharam e depois foram presos. Era isso, por isso Paulo e Silas estavam presos, tá bom? Mas, olha só o nosso versículo. Quão bonitos são os pés dos que anunciam coisas boas. Lá na prisão, eles 2 não ficaram reclamando, se maldizendo. Pelo contrário, eles estavam orgulhosos de estarem ali por terem feito algo certo, por estarem pregando, falando sobre Jesus. E aí eles louvavam na prisão, eles cantavam lá na prisão, tá? Já era tarde da noite, perto da meia-noite, e os presos ali quietinhos, mas escutavam eles 2 cantando louvores a Deus. Pensa comigo, aqueles outros homens, aqueles presos que estavam ali, provavelmente pensaram o seguinte: são malucos? Que é isso? Depois de terem apanhado, sofrido tanta humilhação, serem presos, eles ainda estão louvando. Como assim? Que Deus é esse? Olha, aconteceu algo naquela noite, naquela prisão, que pregou sobre Jesus ali, mais do que qualquer outra palavra. Olha só, enquanto eles cantavam, aconteceu um terremoto. E aí os alicerces da prisão foram abalados. E aí as portas da prisão foram todas abertas. Gente, o guarda que estava ali no turno daquela noite acordou desesperado, apavorado, porque quando viu aquilo, pensou que os presos tivessem todos ido embora, todos fugido. E se isso tivesse acontecido, ele certamente ia ser punido. E ele ficou tão apavorado, que ele até tentou se machucar com a sua espada. Só
que lá do fundo da prisão, Paulo e Silas gritaram para ele assim, ó, não te faças mal, estamos todos aqui, não precisa, não faça isso com você, nós estamos todos aqui. E eles estavam todos ali. Olha, naquela mesma noite, o carcereiro, né, o guarda, se colocou de joelhos diante de Paulo e Silas e fez uma pergunta. Ele perguntou o seguinte: o que devo fazer para ser salvo? E você, já se fez essa pergunta? O que devo fazer para ser salvo? Você sabe o que precisa fazer para ser salvo? Paulo e Silas explicaram a ele naquela noite. Eles responderam o seguinte: vamos ver na Bíblia o que os missionários responderam para aquele guarda. Ó, Atos, capítulo 16, lá no versículo 31. Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, olha só a resposta. O guarda perguntou a eles o que ele deveria fazer para ser salvo. E eles responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo. Não só ele, mas ainda falou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Vejam só. E você, sabe o que deve fazer para ser salvo? Naquela noite, Paulo e Silas então aproveitaram aquele momento na prisão e falaram sobre o plano de salvação para aquele carcereiro. E ele então creu em Jesus e convidou Jesus para morar em seu coração. E se alegrou naquela noite e ainda cuidou das feridas daqueles missionários. E a palavra de Deus foi pregada ali. Foi explicado ali naquela noite que Deus, Ele é justo, Ele é perfeito, Ele é o nosso Criador. E quando Ele nos criou, Ele também nos fez como Ele, imagem e semelhança dele, parecido com Ele, perfeito, né? Ele criou todas as coisas. Eu vou colocar aqui pra gente ver, tá bom? E aí foi explicado naquela noite que tudo era perfeito, só que aconteceu algo muito grave, muito terrível. Nós desobedecemos e através disso o pecado ficou enraizado em nós. Aqui na Bíblia diz que todos nós pecamos, que eu cometo pecado, que você comete pecado. Ó, lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim, ó: pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus, porque Deus, Ele é justo, Ele é perfeito. Então, quando nós pecamos, nós ficamos separados de Deus, não podemos mais ficar juntos, tá? Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço e que não agrada a Deus, tá? Vai pensando aí em exemplos de pecado, ó. A mentira, a fofoca, a desobediência aos pais, tudo isso são coisas, são pecados, tá? São exemplos de pecado. E todos nós pecamos. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos e por isso fomos separados de Deus. Mas ó, Deus nos ama, Deus nos amou, Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui na palavra de Deus diz, em João, no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele tinha um plano para que nós pudéssemos ter o coração puro de novo, para que nós pudéssemos estar junto dele novamente. E o plano dele se chama Jesus Cristo, que derramou na cruz todo o seu sangue, derramou seu sangue todinho, para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Deus novamente. Olha, aqui na Bíblia fala sobre isso, que Jesus era inocente, ele não merecia morrer, mas ele se entregou na cruz
por causa de mim, por causa de você. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, diz assim, ó: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pois é, Jesus se entregou na cruz, foi crucificado, derramou todo o seu sangue, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E por causa disso, nós agora podemos ter novamente comunhão com Deus, com esse Deus que nos ama. Tá? Olha, aqui na palavra de Deus diz que a todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, quando eu reconheço que eu sou pecadora, que eu pequei e que Jesus Cristo veio e morreu no meu lugar por causa dos meus pecados, e eu o convido para morar em meu coração, eu me torno uma filha de Deus. Aqui no livro de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim, ó: no entanto, a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então naquela noite, quando aquele carcereiro creu em Jesus e o convidou para morar em seu coração, ele foi feito filho de Deus e agora tinha comunhão com o Pai novamente. E isso significa que agora eu devo estar em plena comunhão com o Senhor e prezar pelo meu crescimento, aprender sobre esse Deus, aprender sobre Jesus, conhecer agora quem mora no meu coração, que é o Senhor Jesus. Você já fez isso? Você já tomou essa decisão? Aliás, deixa eu te perguntar, você reconhece que é pecador? Reconhece que Jesus é o Filho de Deus que morreu inocente por causa do seu pecado? Você quer fazer esse convite para Ele? Você quer que Jesus limpe o seu coração através de seu sangue e que você se torne um filho de Deus? Se você quiser fazer isso, é só você fazer uma oração, convidando Jesus para morar no seu coração, entregando a sua vida a Ele. Então, naquela noite, aquele carcereiro fez isso porque os dois missionários, mesmo estando na prisão, levaram-o a conhecer a Jesus e a crer no seu nome. Então você pode fazer isso essa noite, tá bom? E se você quiser fazer isso agora, eu vou te convidar para fechar os seus olhos e vou fazer uma oração junto com você, tá bom? Então fecha os olhos aí e vamos orar. Pai querido, muito obrigada porque o Senhor nos ama, porque o Senhor enviou Jesus para morrer em nosso lugar, para nos resgatar do pecado. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor receba essa criança que te convida para morar em seu coração nesse momento. E aqueles, Pai, que estão precisando de conforto, de consolo, que recebam da parte do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa essas vidas que nos ouvem, que me ouvem agora, Pai, e que tomaram essa decisão de receber Jesus em seu coração e fazer do Senhor, Senhor e Salvador de suas vidas. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? E a palavra de Deus tem que ser pregada em todo lugar, para qualquer pessoa, porque Deus não faz acepção de pessoas e que todos precisam conhecer esse amor infinito, esse amor que a gente não consegue explicar, o amor com que Deus nos ama. Beijo, tchau!